para iniciar assim, bom ver vocês. Que bom que estão bem, saudáveis. Que bom revê-lo, bom ver que você também continua lindo, uma barba bem cheia. Sim, esse aqui na verdade é o projeto Quarentena. Eu tentei e não me deixaram. Não? Mais bonito assim. Tudo ficou mais bonito assim. Tudo bem. A moça em casa me dá menos esporre sobre a barba. Não tem problema, ela gosta, então é um benefício, porque fazer isso aqui com muita frequência me encheria o saco demais. Enche, eu sei. Enche, eu sei. Primeiro, eu sei o país que vocês estão, mas eu tinha ouvido falar de onde vocês estavam como cidade, mas eu me esqueci. Então, onde é que vocês estão exatamente? Nós estamos morando na cidade de Tilburg. Isso é uma cidade não muito grande, é uma cidade não muito grande nos padrões brasileiros, mas padrões holandeses é uma das maiores cidades do país. É um Marau, então, cara. Qual é o padrão europeu ali? É mais ou menos o questão de habitantes. É Marau de bom demorar, mas não é um pouquinho maior. Nós temos uma cidade de 130 mil habitantes. Ok. Então é menor que Passo Fundo, na real. Sim, exato. Olha só, cara. E isso dá, digamos, quantos quilômetros, assim, da capital? A Holanda é um país muito pequeno, né, cara? Então, tu tem que cruzar praticamente quase a Holanda inteira para chegar na capital. Isso dá 140 quilômetros. Que ódio desse Brasil, velho. De carro dá 1h20, 1h10, no máximo. Vocês acham interessante, como eu acho, já que vocês tiveram provavelmente muito contato com estrangeiro ali, tentar colocar para eles as distâncias em termos brasileiros? Eles não fazem nem ideia. É muito complexo, né? Eles não conseguem entender. Eu tentei explicar para meus colegas de trabalho que eu fazia em torno de 300 quilômetros cada 15 dias para ir para casa visitar meus pais. E eles, como assim 300 quilômetros? 300 quilômetros, sai daqui, tu cruza a França, tu cruza a Bélgica e quase a França inteira. Não pode dizer. Eles não têm ideia. Eles não têm ideia da dimensão, do tamanho, do tão grande que é o Brasil. Isso com certeza eles não têm. Minha tentativa final para os meus amigos italianos e poloneses foi botar sabe aquele clássico mapinha brasileiro que tem a Europa inteira quase no Rio Grande do Sul? Sim. Foi minha tentativa final, né, cara? Funciona, porque eu mostrei para eles que cabiam 5 Holandas dentro do Rio Grande do Sul e sobrava um espacinho ali, parte de Alegrete não pegava, mas eles falaram, nossa senhora, isso aqui é só o sul do Brasil. E eu falei, não é o sul do Brasil, é o meu estado. No sul do Brasil. Eles não têm, nem um pouco de noção do que eu acho que isso é uma coisa que a gente com certeza divide em termos de experiência em tentar explicar o nosso país para estrangeiro no geral, né, cara? Não tem onde que vá. Isso que eu tava bom, na Argentina menos trabalho, né? Porque o primeiro país que eu morei fora foi a Argentina e ali, não querem falar de Brasil. E outra não é um problema para eles entender, porque o pessoal da América do Sul está acostumado com distâncias gigantescas de viagem e de tudo mais. Até porque a Argentina é um país grande, né? A Argentina já é um país grande por si só, mas a Polônia, que é um país grande na Europa, mesmo para eles, cara, entender tamanhas distâncias é algo difícil, assim, né, cara? Eu explicando o meu roteiro de retorno, né, cara, para entender que eram, sei lá, 14 horas o voo direto para a capital do meu estado e depois mais 4 de ônibus para casa, 4 de ônibus para quase casa, para depois pegar outro ônibus de ir para casa, Porto Alegre, Passo Fundo, Marau. Cara, mas mesmo assim... Teve também quando logo que eu vim para cá, a empresa que eu estou trabalhando, eles pagaram um hotel para mim. E enquanto eu estava no hotel, a empresa pagou uma mulher para me ajudar a encontrar um lugar para morar. E essa mulher me pediu, qual distância que tu quer mais ou menos de algum transporte? Como isso vai ser? Eu falei assim, eu gostaria que fosse perto no transporte. Mas quando eu falei perto no transporte,
ela começou a olhar algumas casas e apartamentos e eu comecei a olhar também. E eu comecei a mandar para ela uns que eu gostei. E ela falou, mas isso não é perto. E eu olhava o endereço, cara, não dava 2 quilômetros do lugar. E ela me falou, não, mano, para mim até 3, 4 quilômetros é perto do trem. Ela, não, se tu olhar 4 quilômetros do trem, tu procura em outra cidade já. E era a cidade de Eindhoven. Eindhoven não é uma cidade pequena. É uma cidade grande. É uma cidade bem grande. Uma das maiores. É uma cidade quarta ou quinta maior da Holanda. Com certeza, distância é teu primeiro contato com estranhamento e compreensão de como a pessoa cresce com a perspectiva do lugar onde ela cresce, né, cara? E talvez uma vantagem nossa, né? Onde viajar depois na Europa para nós é uma brincadeira quase sem graça. Uma coisa incrível como tu pode ver tantos lugares em tão pouco tempo, né? Dado ali também a quantidade de tipos de transporte e praticidade que tu encontra em muitos lugares ali, né? Uma facilidade enorme, né? Exato. Não sei se tu sente isso em todo lugar que tu vai, mas aonde a gente vai, pelo menos, e eles perguntam de onde tu é, e eu falo que eu sou do Brasil, cara, parece que eles abraçam a gente. Não, eles ficam encantados. Sim, eu falo... Eles ficam encantados por 2 motivos. Uma, por a gente do Brasil estar aqui, tanto trabalhando ou que seja, nem que seja fazer turismo, mas por uma pessoa loira que nem eu ser brasileiro. Sim, não, é uma... o Arthur passa por holandês. Se eu fosse tipo uns 30 centímetros mais alto, eu seria holandês. O tamanho do pé se encaixa, Trentinho? Não. Do pé? Do pé, sim. Não só do pé, né? Ô, louco. Eles calçam bastante, né? Eu também. É que, amor, lembra que eu te contei quando eu era mais novo? É verdade. Só que eu contei essa história pra Ana. Inclusive, Pedro, naquela época, tipo, há 20 anos atrás, que o meu pé calçava 42, não cresceu mais. Foi teu corpo que cresceu ao redor do pé, então. É a mesma teoria das orelhas, que o cara já nasce com as orelhas pra vida. Só a cabeça cresce ao redor da coisa. Pode escrever. A gente brincava muito, Ana, com o Arthur, que ele tinha, sobretudo, um dedão particular quando ele era pequeno. Eu também brinco com ele. Esse dedão continua. Continua ali, beleza. Chama a atenção. Mas enfim, a carta verde dos brasileiros é essa, né, cara? Realmente, o pessoal, ele já tem uma... Eu acho que pelo Brasil ter essa história, ao menos internacional, de pouca animosidade com outros países, né? Pouca guerra, no caso, nunca não se enfrentar com ninguém, sempre pacificador. Enfrentamento, exato, né? Então, eu acho que isso é um traço histórico que ficou muito a nosso favor, né? Exato. Que se sobrepõe de maneira fascinante para quem é brasileiro de tudo de ruim que eventualmente tem aqui, né, cara? Exato. Então, quando tu se abre, como eu acho que qualquer pessoa tem esse hábito ruim ou simplesmente de realidade, de expor a realidade do teu país, tu sempre acha que teu país poderia mais. No Brasil, vamos dizer que poderia muito mais, né? Mas é muito bom ver que como estrangeiro fora, ser brasileiro parece ser uma vantagem natural já, né, cara? É uma coisa boa ser brasileiro, né? Coisa muito boa. E eles têm vontade de conhecer o Brasil, né? Fica ser engraçado, porque realmente a gente fala que nós somos do Brasil, eles já ficam, os olhos brilham, né? Até ter nosso vizinho da frente, que ele... O que ele pediu em português? Olá, tudo bem? Como está? Como está? Olá, como está? Olá, como está? Quando eu fui agora também em março para casa, né? Ali pro Brasil, no aeroporto ali em Amsterdã também, né? O cara revistou minhas coisas, deu uma olhadinha na minha mochila, minha mala de mão e tudo mais. E aí, quando eu fui sair, que ele tava com meu passaporte, ele me disse tchau. E eu olhei assim pra ele. E ele me falou, eu amo o Brasil. Que bom. Não queria imaginar, né, mas eles gostam bastante. É uma coisa incrível, é uma coisa que só tu saindo para ter noção de como tu é recepcionado assim fora por ser brasileiro, né? E mesmo que nem tu disse, né, Trentinho, tipo,
tendo o fisiotipo que tu tem, principalmente, porque eu acho que eu, como de roots mais italianas, assim, me mesclo com uma população geral, assim, né? Exato. Sim, Mas tu é a fátia, né, cara? Tu o é Arthur o europeu, o alemão, o holandês, polaco, né? até polaco, com certeza, se passaria, né? De É. qualquer forma, e é uma impressão, um choque para quem tem um estereotipo pensando no sul-americano, no brasileiro, o que seria, Sim. né? Tanto que eu me lembro falando na Itália, tentando pegar um quarto, né, que eu iria ficar pelos primeiros 6 meses lá, falando pelo telefone com a mulher. Quando eu cheguei, né, e me apresentei como o brasileiro que falou por alto telefone, eu imaginava um negão de 1,90 m, tá ligado? Não, mas isso é outra coisa que eles pensam do Brasil, né? Sim, Eles sim. acham que no Brasil não existe aquela grande... variedade. A grande Miscigenação. não, Diversidade. Miscigenação. Diversidade de raças. De raça. De raças que tem no Brasil. Porque no Brasil, cara, tu encontra de tudo mesmo. Menos muçulmano, mas tu encontra de tudo no Brasil. O Brasil é isso, né? O Brasil é essa. O Brasil é a diversidade incrível de raças. É verdade, é verdade. Isso é um choque para eles. Eu acho que eles nem sabem o que esperar, na verdade, muito do Brasil, mas eles têm uma imagem muito mais estereotipada, como a gente teria de tudo, né? Então, eles têm, porque eles só conhecem do Brasil o que eles sabem. Rio de Janeiro, Pelé, agora Neymar. E só. A Amazônia é algo grande ainda fora, né? No sentido pensamento tem os mapinha Brasil, né? Que o mapa do Brasil, tipo 90% Amazônia, tem um canto que é Rio de Janeiro, logo embaixo a capital Buenos Aires. Exatamente. E eles pensam assim mesmo, cara. Eu nunca vou esquecer, cara, um dia, quando eu tava lá nos Estados Unidos, que acho que tu sabe, né? Tu lembra que eu morei um ano lá, né? Sim, me lembro. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, quando eu falei que eu era brasileiro, o cara olhou pra mim e falou, tu é brasileiro? Não, tu não pode. Me falaram que no Brasil só tinha pessoas mais de pele escura e morando ou índios morando na floresta. Cara, nós temos uma floresta grande, mas não é todo o país que é floresta, né? Cara, é incrível, é incrível. Mas que americano é burro, né? Então... Americano tem um problema muito sério com geografia. Tem. Eu tava comentando essa semana sobre isso. Tipo, eles brincam muito online, tu acha videozinho à torto e direito, né? Tem até o programa do Kimmel, sabe o Kimmel, o talk show lá do Jimmy Kimmel, eles iam seguido na rua com um mapa dizendo, né, a ponte... Nós comentamos exatamente. Já foram até, acho, Estados Unidos no mapa, já chegou a isso, sabe? Tipo, claro, eles devem selecionar, mas dizer que de 21 não achou o próprio país no mapa te diz muito já, né? Nossa, é incrível. Sendo que é os Estados Unidos, uma pergunta incrível que me fizeram lá, que eu falo, Brasil, legal. Brasil é aquele país que vem do lado de Marrocos, né? E falei, olha, se tu pensar na antiga, antes da Pangeia, talvez fique perto. Exato. Agora, uma resposta boa para isso seria sim. Sim. Aliás, eu diria mais, tu pode me apresentar como esse cara que mora no Brasil do lado do Marrocos. Apresenta assim para toda a galera, vamos ver qual é o feedback da coisa. Genial. E, Ana, deixa eu falar mais em particular contigo sobre esse assunto, porque fica do lado ali, não? Ana, a gente estudou junto inglês aqui na escola por um tempo, né? E daí depois tu se mudou ali com o Arthur. Como tu sentiu ser primeiro teu primeiro impacto conhecendo pessoas que falam um inglês mais natural, assim, sem travas na língua, né? Sem texto ou contexto? E a tua evolução no meio com o tempo, podendo se expor mais ao idioma, como é que foi essa primeira impressão e teu sentimento de evolução estando aí? A minha primeira impressão foi complicada, foi muito complicada. Nossa, veio um susto.
porque como o inglês não é a língua nativa deles, né? No começo falavam comigo, eu não sabia se eles estavam falando inglês ou Dutch comigo. Eu não tinha a menor ideia. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eles têm um sotaque bastante forte com o inglês aqui. Então, eu ficava muito apreensiva, sabe? Até de ir no mercado, eu já ficava, nossa, meu Deus, eu vou no mercado, atendente do caixa vai falar comigo e como que eu vou me comportar, né? Mas aí eu continuei estudando inglês em casa, utilizando os materiais da escola, os áudios, que até hoje me auxiliam bastante. E aí eu já fui me adaptando, assim, não demorei para me adaptar, mas a minha primeira impressão foi realmente levei um susto. Sim. E aí... Desculpa, para contextualizar um pouco o pessoal que vai ouvir essa parte aqui, qual é a situação linguística da... A gente ainda fala em português Holanda? Sim, ainda não é Países Baixos. Tá, então tá. Como é a situação linguística da Holanda relativo ao que é a língua oficial ou a porcentagem de pessoas que vocês veem que falam inglês? Dá para dizer que inglês é segunda língua ou primeira? Qual é a situação? Eu acho que seria ali responder. É assim, ó. A Holanda, eles têm um pequeno receio e medo de perder a língua nativa. O porquê disso? Porque as universidades já adotaram quase que 60% a 80% das universidades técnicas são em inglês. Já as universidades que são voltadas mais para a área da saúde, área humanas, todas as áreas humanas ainda continuam sendo em Dutch. Mas o resto das técnicas já está tudo em inglês. E tem muitas escolas particulares que já estão adotando o sistema inglês também, que na época de fazer a educação como que é? Não é fundamental. A parte que tu ensina realmente a língua para as crianças de 5 anos de idade, como que chama isso? Alfabetização. Quando a alfabetização eles estão fazendo com Dutch e inglês. As particulares. E o que o governo, não sei nem se dizer para o governo, ou sei lá, se é o Ministério da Educação aqui, eles estão tentando forçar com que as escolas, pelo menos não as particulares, deem somente aula em Dutch para a língua não ser perdida. Ok. E eles têm esse medo ali, mas a língua oficial da Holanda é o Dutch. Né? Apesar de dizer que o inglês é a segunda, né? O inglês, eles não seriam uma língua oficial. Não é uma língua oficial. Não chega a ser uma língua oficial. O inglês, cara, inglês todo mundo fala. Sim. É muito difícil encontrar alguém que não fala inglês. Mas a gente já encontrou muitas. Tu encontra muitas pessoas que não falam inglês. Desde pessoas com mais idade quanto crianças, né? Exatamente. Que falam inglês ou que não falam. Que não falam. Então, digamos que ainda se fosse sem influência externa, a criança sai de casa falando holandês, Dutch. Ainda é a língua. E não é considerado língua oficial em inglês, mas é praticamente difundido a um ponto que dá para dizer. Exatamente. Eles têm uma segunda língua aqui também, que é o Limburg, que é o falado no sul da Holanda. Só que também não é oficial. É como se fosse um dialeto, sei lá, é um dialeto conversado, só que ele é totalmente diferente do holandês, diferente do Dutch. Legal. Eu peço para vocês isso porque eu achei interessante. Eu morava na Itália com um colega de trabalho meu que ele era sul-africano, né? Só que sul-africano da parte inglesa. Então também ele era meio alemãozinho assim e sul-africano ao mesmo tempo, né, cara? E na África do Sul eles têm mais de 9 línguas oficiais, né? Porque ali quando teve a unificação ali pelo Mandela, né? O jeito das tribos não se quebrarem mais era tornar cada uma oficial como parte do país, né? Só que as línguas mais, digamos assim, preponderantes lá são o inglês e o Afrikaans, né? O Afrikaans parece muito com o Dutch. Exatamente. Parecia muito com o Dutch, né? E tanto que ele me dizia assim, eu consigo entender muito e até de certa forma me comunicar com alguém que não me pergunte como a gente conseguiu chegar a esse papo, mas foi que ele disse o Afrikaans. Acho que ele falou que tinha conhecidos lá e tudo mais, na Holanda, no caso. Mas na África do Sul são línguas oficiais, né? E mesmo assim, nem todo mundo fala 9 de idiomas diferentes, né, cara? Só que tem
regiões onde um idioma é mais falado do que outras regiões, né? Então, o inglês Exato, é meio... eu É tenho um ainda a colega língua que da junta Índia. tudo, né? Exato, é. Eu tenho um colega da Índia. E daí nós estávamos conversando esse negócio assim, ele perguntou quais eram os idiomas oficiais do Brasil. E daí eu falei, é o português brasileiro. Ele, tá, e mais qual? E eu falei, não, só o português brasileiro, porque na Índia, ele falou, não, na Índia são mais de 60 idiomas oficiais. Eu, sério, cara, por quê? Ele, cada grupo de familiar conversava de uma língua diferente e de ninguém queria perder a língua oficial, a língua conversada, a língua falada deles, que a maioria das vezes não é nem língua escrita, é só língua falada. E acabavam não querendo me oficializar uma língua falada. Por causa que ele falou que a língua escrita oficial é o inglês. Mas eles têm outras línguas faladas, que não sei se faz sentido para você, aqui isso, porque eles não têm documentação. Eles não têm, eles não aprendem, tipo, verbos ou coisas parecidas assim da língua. Eles só aprendem a falar a língua. Sim, sim. Faz E sentido. eu até, por curiosidade, eu perguntei, tá, mas tu fala quantas? Dessas mais de 60 línguas, e eu falo só 7. Tá bom? Eu mal e mal falo português e inglês, né? Então... Exato. Isso é interessante. O Brasil vai, principalmente no futuro, ser também, eu acho, entre cada vez menos países que tem só uma língua oficial, né? Tu vê os Estados Unidos rapidamente mutando dentro dessa coisa que vai virar indispensável saber um pouco de espanhol lá também, sabe? Por exemplo, né? E o nosso país é uma pena que nem que seja o espanhol um pouco mais incentivado de uma forma, porque a gente é cercado por essa língua, né? Exato. E eu tenho certeza que por mais que o espanhol todo mundo acha que consegue se virar um pouco, a gente sempre teria um relacionamento um pouquinho melhor com nossos vizinhos, conhecendo um pouco melhor o espanhol como língua, né? Talvez não precisasse oficializar, mas uma ênfase dado à nossa geopolítica seria interessante, né? Mas não é tão simples não o espanhol, né? Pelo menos para mim não é. Eu tinha quando estava no Brasil. Parecido, te diz, né? Pois quando eu estava no Brasil tinha colegas que tinha 2 colegas do Peru e um da Colômbia de trabalho. Quando eles estavam conversando entre eles falavam espanhol. Sim. Cara, eu achava que eu entendia espanhol. Não tem. Eu não entendia absolutamente nada do que eles estavam falando. Eu achava que eu tinha um portunhol meio que, tipo, eu colocava no meu currículo que tinha o espanhol básico. Depois daquilo lá, eu tirei. E se me fizerem usar o espanhol básico, eu tô lascado. Eu tô lascado. Inclusive, a gente comentou essa semana que tem aqui na Holanda, né, muitas pessoas que conversam com eles e eles pensam que no Brasil a língua oficial é o espanhol. Eles não sabem que é o português. Então, não é raro isso, né? Eles perguntam qual que é a língua e eles pensam que é espanhol. Isso é uma pena, mas eu concordo contigo, Arthur. Talvez a impressão que o espanhol seja parecido desmotive o estudo mais aprofundado, né? Só que daí de novo, né? É tu realmente se chocar com uma realidade, né? Tu precisa ter isso, tu precisa ir lá e ver, cara, não falo nada disso aqui, e olha lá, se entendo, depois tu tem que também se chocar com a realidade que tem uns 20 tipos diferentes de espanhol. Exatamente. Então tem muitas coisas fascinantes do espanhol, eu acho bem tem uma similaridade que eu consigo encontrar, similaridade. É genial o fato que tu tá mostrando que tu tá perdendo o próprio português, cara. Isso me aconteceu pra caramba, tu não tem ideia de tá fora. Mas similaridade não é por causa do similarity? Probably. Então tem uma semelhança muito grande entre o português e o espanhol com o Dutch e o Deutsch, que é o alemão e o holandês. O alemão e o holandês, eles são, para quem escuta, é muito parecido. Para quem escuta não entende nada, na verdade, que nem eu, é muito parecido. Eles são muito semelhantes, praticamente iguais falando, como se tivessem eles falando e assim, aquela tu escutando como que é a música daqueles caras lá dos alemão cantando rock, como que é? Do Rast. Essa é a música, como que é os caras? Rammstein.
como se fosse só a música do Ramsey, que parece que eles estão invocando o demônio, né? Pra mim, é o que parece que eles estão o tempo inteiro falando, fazendo aqui, tanto em Dutch como em alemão, quando a gente foi pra lá. Então, Inclusive, desculpa, lá não na vai. Alemanha nós fomos num restaurante e aí nós estávamos com os pais do Arthur, com a irmã dele e o cunhado. E aí nós conversando em português, pensando, né, que o pessoal lá era todos, né, falando só alemão. E aí a garçonete falou em português com nós, né? E nós... Como assim? E veio aquele, tipo, aqueles 3 milésimos de segundo que tu para e pensa, puta merda, será que eu falei com a besteira? Alguma coisa. Porque o Arthur em seguida acaba conversando aqui, depois a gente... Mas, enfim, aí a moça que trabalhava lá no restaurante, ela também se perdia muito nas palavras em português, né? Nós tínhamos que ajudar ela a falar o português. E fazia o quê? 2 anos? 2 anos que ela estava fazia só 2 anos que ela estava na Alemanha. Só que ela falou que ela não é que nem nós. Aqui tem a Ana, a gente conversa em português o tempo inteiro. Só que ela disse que ela tá sozinha lá. E ela falou que ela tá sozinha, ela tem um namorado que é alemão, ela trabalha num lugar que ela tem praticamente só alemão. Então ela disse que ela não fala português nunca. Ela disse que eu converso português com meus pais de vez em quando. Então ela falou, eu tô perdendo a língua. E faz só 2 anos. Eu acho assim, eu tenho quase certeza também por coisas que eu li e coisas que eu vivi, né? Que provavelmente a tua língua materna tu não vai nunca perder, mas te dá uma ideia. Só o que vocês estão vivenciando aí por estar fora, muito mais em contato com outros idiomas, por mais que vocês estejam em casa falando português do que com o português, né? Tipo, vocês estão sempre menos e menos elaborando o português. Daí o que acontece? Tu pega estruturas do inglês, como tu fez agora, e tu tenta converter para tua língua materna. Só que assim, pode ser até que exista a palavra, mas a gente não usa dessa forma, e tu não se dá por conta que tu tá usando uma estrutura inglesa para falar algo na tua língua materna. Eu acho genial, que só mostra como nossa cabeça trabalha com idiomas, sabe? Que nem nós fazemos, pelo menos quando tu tava aprendendo o inglês. Tu aprendia inglês, tu falava umas palavras em português e dava uma inglesada na palavra, tu dava the brincation with me, né? Exato, algo assim, né? Tu tentava usar tuas próprias estruturas maternas, substituindo talvez pelo vocabulário que tu conhecesse, até que chegasse alguém e falar, legal, mas a gente não pode usar assim, porque ninguém vai exatamente entender o que tu tá dizendo, sabe? Exato. Mas nós utilizamos isso agora, se a gente for pegar também, por exemplo, a gente vai no mercado, alguma coisa, precisa ler o rótulo de alguma comida, alguma coisa... lendo a palavra, né, vendo a palavra, a escrita, a gente consegue identificar mais ou menos com o inglês. A gente já consegue saber o que é, o que se trata. Agora, eles falando com nós, eu não consigo entender nada. Do Dutch, no caso. Isso, do Dutch. Mas tu vai no mercado, tu vai ler alguma coisa e tu consegue pegar tranquilo, né? Isso é bem legal, porque a escrita do Dutch, ela não é difícil para ler. Se tu sabe inglês, não é difícil para ler. Por isso a gente não chegou a comentar, mas o Dutch, o holandês, ele tem uma porcentagem grandíssima, imagino, do anglo-saxão, que é inglês, é alemão, é essa mistureba ali. Né? Ele é puramente anglo-saxão. E pelo que eu me lembro, eu acho que o inglês ele não é puramente, né? Não é. O inglês tem anglo-saxão, mas ele puxa também do latim, né? Tem tanto do francês no inglês em termos de vocabulário, não pronúncia, né? Sim. Então, ele é uma mistura, realmente, o inglês de anglo-saxão e línguas românticas como o português, o espanhol, o francês, o italiano, né? Sim. Então, tem essa mistureba, mas o Dutch, ele é mais purão, assim, né? Mas que nem o falaram, dá para ler, só que na hora que isso é colocado de forma oral, se perde na pronúncia. Né? Exatamente. Porque a leitura a gente consegue, né? A leitura a gente consegue identificar o que a gente está comprando. O que a gente está comprando, a gente consegue bem... E vocês já tiveram algum tipo de incentivo ou motivação para se inteirar mais quanto ao falar o Dutch, ou já dessa coisa aí largaram mão? Vai no inglês mesmo? Eu tentei aquele aplicativo do Duolingo lá, só que quando o aplicativo pediu para me repetir o que estava escrito, eles nunca entendiam o que eu falava. Eles sempre falavam que eu estava errado. Só que no meu ouvido eu repetia exatamente como ele falava. Cara, não tem. Eu já vi que o meu sotaque, o meu voz, sei lá, o meu tom, sei lá o que, eu não consigo falar Dutch.
É incrível, cara. Eu trabalho numa cidade que o nome dela é Vught. É V-U-G-H-T. Vught. Eu vou deixar fácil de falar, 5 letrinhas, simples de falar. Nós estávamos lá no parque esses dias, passeando com o cachorro, e uma moça pediu para pediu para nós onde que eu trabalhava. E eu falei, eu trabalho em Vught. E o cara, Vught. E olhou para todo mundo que estava ao redor, assim, os outros cachorros lá. E eu, Vught. Ele falou Vught, e tipo, todo mundo se olhando assim, não conhecemos. Cara, é 25 quilômetros aqui. E daí eu peguei e falei, não conheciam, na verdade. Pois aí eu falei, Vught, é 25 quilômetros daqui. E eles, não. E daí eu peguei o meu celular, no mapa, e coloquei Vught. Eu falei, Vught. E eles, Vught. Eu falei. Eu acho genial, incrível, cara. As sutilezas, né, velho? As sutilezas da língua, tipo, exato. Eu imaginei que tu ia falar isso. Tipo, mostrei aqui, que Vught. E ele, Vught. É bem isso aí. Mas o Arthur, ele até se desafia a falar algumas palavras, assim. Mas é coisa simples. É, coisa bem simples, né? Final, tipo, até mais ver, até mais ver, mas de tarde. Então, tchau de tarde, mas final, obrigado. Essas palavras simples, assim. Os cumprimentos. Que é fácil pra caramba falar que é tchau. Exato. Foi a mesma coisa que eu tive com o polonês, né? Essas línguas que foram claramente criadas pelo demônio, a gente se aventura até certa parte, né? Agora, brincadeira à parte, o polonês é uma coisa que eu teria como o meu desafio linguístico final, sabe? É uma língua que, tipo, eu vejo que eu ainda tenho na minha cabeça, às vezes me bate e vem, olha só, essa coisa se dizia assim, sabe? Vai voltando. Mas tu fala, né? Um pouco de polonês. Eu cheguei muito perto de ser básico. E daí, com o tempo e distanciamento, é que eu não tinha a cabeça que eu tenho agora na época, sabe? Daí, por mais que eu tenha estudado, eu queria me esforçar, eu não entendia realmente a dedicação que eu precisava ter tido lá, porque estando lá eu tinha a motivação, mas eu ainda não tinha a disciplina, entendeu? Exatamente. E daí, chegando aqui, agora eu tenho a disciplina e não tenho muita motivação, porque eu sei, quando é que eu vou usar, sabe? Me passa isso, custo-benefício de aprender, sabe? Eu e o Arthur, nós comentamos bastante isso, né? Que agora nós pensamos em futuramente voltar para o Brasil. Mas, se mudar os planos e nós resolver ficar aqui, com certeza a gente vai ter que aprender, não tem saída. É uma obrigatoriedade, mas por respeito. Lógico. Porque eu tô no país deles, então eu tenho que conversar em inglês. Inclusive ontem, cara, eu até me senti meio chateado. Eu fiquei com medo. E a Ana ficou com medo. Que veio uma senhora, tocou a campainha aqui em casa, 15 para as 10 da noite. Isso não é normal dele, não é, né? cara, holandês, ele tem o costume de jantar às 5h30 e dormir às 8h30 da noite. 8h30, 9 horas, eles estão dormindo. E uma senhora, cara, eu diria, chutaria por baixo seus 130 anos. Ela normal dos holandeses, né? Ela tocou a campainha 15 para as 10, 15 para as 11 e eu desci e a mulher começou a falar em Dutch comigo, né? Como por default, né? E eu falei, desculpa, eu ainda não falo, eu ainda tento ser, tipo, eu ainda não falo Dutch, como se eu estivesse aprendendo em algum momento. E a gente pede desculpa, né? Eu peço desculpa e tal. Só que ela insistiu, como? Só que ela ficou meio brava. Ela falou, como que tu, tipo, ela falando em Dutch, como que tu não fala Netherlands? E, tipo, essa parte eu entendi. Eu falei, sorry, eu não falo Dutch. Daí ela falou alguma coisa de mesa, e eu, desculpa, eu não tô te entendendo. E ela pegou, virou as costas e saiu. Tipo, cara, eu me senti chateado por causa que é a minha vizinha. Eu entendo isso. Então, é mais por respeito à Holanda e aos holandeses que seria interessante a gente aprender holandês. Agora, tu imagina isso, né? Tu imagina isso na Polônia, só que daí tu não sabe praticamente nada de polonês e tua vizinha, também de 130 anos, vem tentar te dizer que tem um vazamento na tua casa, indo na casa dela. E aconteceu. Aconteceu, né, cara? Ninguém em casa. Só que assim, eu peguei uma palavra que era muito parecida com hidráulico. Daí eu falei, tem algum bolo aqui na minha casa, né, cara? Aí foi a mesma coisa, por isso que eu entendi que ela falou de table, de mesa, né? Porque mesa em Dutch é tafel. Ela falou pra tu parar de arrastar a mesa ali em cima. Mas não pode saber, cara, porque a gente não mora numa casa. Só você não mora aqui embaixo. Então não é um apartamento, não faria sentido.
E eu fiquei um pouco com receio, porque é muito comum ver, assim, grupos de brasileiros, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, o pessoal falar que acaba sendo ameaçado por holandeses, sabe? Hostilizado bastante. Os holandeses não gostam de imigrantes. Então, eles acabam, às vezes, até esses dias eu falei para o Arthur que tinha uma família que relatou que estava sendo perseguida por um vizinho holandês, e eles realmente ficam bravos, sabe? Então, eu fiquei um pouco receosa, assim, mas depois já passou, né? Vamos ver se hoje eu me Deus. E daí, viajando bastante, tu percebe, assim, né? A gente não pode generalizar povo nenhum, né? Tu vai fazer ali, de repente, uma família, ótimos amigos, mas são ainda, como um país, são ainda pessoas. E pessoas... Exatamente. Sempre tem o lado bom e o lado ruim. Entendem, que não entendem. Então, o importante é achar um núcleo interessante de pessoas legais que são parceiras e tudo mais. E isso também, eu pelo menos... Eu acho que vocês também tiveram sorte de achar em bastantes lugares que foram e tudo mais, né? Agora, tu já, Arthur, tu saiu do Brasil faz quanto tempo? Vai fazer 2 anos em outubro. 2 anos. Tu já saiu com um inglês legal, que eu suponho por... Eu vou dizer que o meu inglês, quando eu saí do Brasil, eu achava que ele era fluente. Tá. Até por 2 motivos. Uma que eu morei nos Estados Unidos e lá eu diria que eu adquiri a fluência lá. Sim. Só que eu só voltei dos Estados Unidos e não falei mais inglês em lugar algum. Sim. E voltei e quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar numa empresa em que todas as reuniões eram feitas em inglês, porque nós tínhamos um colega de trabalho que ele era francês. Então, por respeito a ele falava português, mas por respeito a ele, vamos colocar uma língua que não é nenhuma dos dois oficial, então vamos colocar o inglês. Boa. Então, a gente falava, nossas reuniões eram todas em inglês. Eu entendia perfeitamente tudo que me falavam. Só que em momento algum, como era peão de obra, eu não falava nas reuniões, só escutava, eu tava só um participante lá. Quando eu vim para cá, aí que eu vi que eu realmente tinha que usar o inglês para trabalhar, de novo, eu entendo tudo que me falam, só que quando eu ia conversar, começar a falar para eles, eu demorava um pouquinho mais para conseguir expor a minha ideia. Não que eu fazia aquele negócio de, tipo, eu ficava pensando em português, traduzia e falava. Não, é porque... Não tinha o hábito, então, né? Eu não tinha o hábito e eu tenho a mania de falar rápido. Tanto em português, como eu tenho a mania de falar rápido em inglês. E quando eu tenho a mania de falar rápido em inglês, eu me enrolo a língua. E algumas palavras saem erradas. Aí eu aprendi, eu coloquei meu dedo na minha consciência e comecei a ver que eu tinha que começar a falar um pouco mais devagar quando eu estava falando inglês. Legal, interessante. Eu já falava para o Arthur, eu falava, Arthur, tu fala comigo inglês e eu não entendo porque fala muito rápido. E ele dizia que não, que era assim. E aí depois ele percebeu isso, que realmente ele fala rápido. Falava, né? Porque agora já... Agora eu já tô falando, tipo, agora eu digo que eu tenho influência de novo, por causa que eu falo com meus colegas que trabalham super de boa. Agora, por causa da pandemia, né? Faz 4 meses e meio que eu tô trabalhando de casa. Sim. E nós temos reuniões diárias. Reuniões diárias de meia hora, em que nessa meia hora, assim, a gente, tipo, como que chama? Esqueci o nome. Tem um nome técnico para isso. Daily meetings. Daily meetings, exatamente. Mas é uma daily meeting que todo mundo fala, todos os participantes dele falam um pouquinho do que fez ontem e o que precisa ser feito. Então, ali assim, eu tenho que ficar o tempo inteiro falando inglês, então eu diria que agora eu voltei, não só agora, né, mas faz tempo já, eu voltei a ter a fluência. Mas por ter que trabalhar com inglês o tempo inteiro. Esse negócio que tu falou é uma coisa que todo aluno eventualmente se depara com esse problema, porque tipo em passos linguísticos, o que eu tento fazer na escola, porque eu noto que às vezes, né, cara, muita gente desiste da língua porque não entende como uma língua funciona. Tipo, a gente tá tão acostumado ao nosso sistema de ensino da escola, tipo, do ensino fundamental até a universidade, que eu tenho 100% de certeza que é falho, de estudar para aquilo, fazer aquele teste e deu. E aquilo nunca mais volta na tua cabeça, entendeu? Isso foi como a gente passou por idiomas na escola, por exemplo, né? Que é a forma provavelmente mais errônea de se abordar uma língua é como é feito na escola.
Pelo menos eu não sei como que foi onde tu estudou, mas pelo menos onde a gente estudou lá no IESTA, nos 5 anos que eu tive inglês, eu aprendi verbo to be o tempo inteiro. Eu também. Não. Verbo to be e aprender a falar os números, as cores, porra, cara, essas coisas assim, desculpa a palavra. Essas coisas você fala, essas coisas você tem que aprender quando tá sendo alfabetizado lá pelas tem 7 ou 8 anos de idade. Se tu tá na escola com 12, 13, 15 anos de idade, tu não tem que aprender como que é a cor em inglês. Isso tu vai aprender sozinho. Isso tu vai aprender, tipo, com o professor te dizendo, ó, vai aprender que cor que é essa em casa. Aula do alfabeto, 45 minutos em cima de exato. E, D, E, F, G. Exato. Como é que um adulto volta para uma sala de aula depois de uma aula assim, sabe? Então tem essas coisas. Não nem volta, né? E como é que o adolescente vai se interessar por uma aula assim, né? Então tem todas essas coisas também. Mas eu não sei se eu posso fazer, eu acho, pelo menos, que tu consegue facilmente adquirir conhecimento rápido da língua. Essa parte do inglês. Continua. Mas eu nunca tive isso. E eu nunca fui uma pessoa que tinha vontade de estudar a vida inteira. Então, o meu inglês, para mim, tanto na UNG como no CCA, ele foi mais um negócio meio obrigatório de ir porque meus pais estavam pagando, do que uma coisa que eu queria realmente fazer. E isso fez falta para mim. Principalmente quando eu fui lá para Ciências e Fronteiras nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu tinha que não só escutar, eu tinha também que escrever e conversar. Eu tive que fazer uma apresentação, um trabalho lá, duas coisas ruins. Uma que eu não consigo falar em público. E outra que era inglês em público. Então, eu fiquei com muito medo. Aí, isso foi meio complicado para mim. Mas, e outra coisa também, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei quase, eu fiquei 7 anos sem contato com inglês. Então, eu terminei tudo que eu tinha para fazer de inglês na UING lá. Acho que nem terminei, na verdade, eu parei antes. E fiquei 7 anos sem fazer nada de inglês. Aí, quando eu comecei a me inscrever no negócio do Ciência Sem Fronteira, eu comecei vou voltar ao inglês, por causa que eu entendo, mas eu não falo. Só com a boca aberta aqui, o que fez? Ele continuou só fazendo tudo as coisas para entender, não para falar. Então, eu comecei a assistir tudo que é filme e série, tudo em inglês, sem colocar legenda em nada. Perfeito, eu estava cumprindo maravilhosamente bem. Vou para os Estados Unidos e vou matar a pau. Cheguei lá, eu entendia tudo que me falavam, mas eu não falava nada. Por quê? Porque eu tinha essa preguiça de falar nas aulas de inglês. Pois é. Talvez a Ana tenha isso mais fresco na cabeça, já que a gente está fazendo inglês há algum tempo a mais que ela, né? Mas talvez sobre passos, né? Porque tem passos naturais linguísticos que a gente não pode querer ultrapassar, né? É natural a uma língua que a gente tenha praticamente 4 habilidades, né? Que seria algo tipo compreensão, escuta, que são habilidades passivas, né? Tipo, que só vem para ti e não tem como tu não ter isso bem solidificado antes de tu ter fala e escrita. Como é que tu vai falar e escrever antes de ter compreendido e escutado bastante, tá ligado? Exato. Não tem nada aqui dentro, não tem nada para ir para fora também, né? Então, são passos linguísticos, né? E daí, por mais, né, Ana, que a gente trabalhava estruturas na escola e, tipo, tentava se expressar com o que já tinha, porque isso a ideia é ir solidificando a compreensão, que é o que vocês mais precisavam ter primeiro para tudo, como foi para ti também, né? Arthur, tu falou, já compreendia tri bem, né? Só que daí, talvez por não ter trabalhado bem estruturas na hora de falar, tu não tinha aqueles blocos preparados na cabeça que iam sair mais naturalmente para fora. Tu tinha que estruturar palavra por palavra, né? Então, o que acontece quando a gente começa a falar mais? A gente pega hábito, que nem vocês disseram, né? E a gente cria estruturas, tipo blocos fechados de frases que já prontas, que fazem tu não ter que montar o troço e de repente se é uma frase de sei lá, de 3 sentences, né? De 3, tipo, pessoa, verbo, complemento, tu já tem aquilo feito, né? You go supermarket, you go to the supermarket.
né? Uma coisa assim, algo que te saia mais facilmente, porque tu já estruturou, tu já usou 4, 5, 6, 7 vezes, né? Daí tu não precisa montar tudo, né? Daí que vai, tu tem na cabeça tu tem na cabeça go, tu tem na cabeça supermarket, mas tu não consegue enfiar eles de forma que saia rápido, né? Daí eu ia pedir para Ana se tu notou, Ana, esses passos acontecendo na tua cabeça, sabe? Tipo, quando tu começou a solidificar melhor a compreensão, quanto tu acha que a compreensão que tu tem hoje teve a ver com a oportunidade que tu teve de escutar muito mais frequentemente gente falando ao redor de ti nessa língua? Sim, sim. Não, eu percebo sim esses passos aí que você falou. Principalmente quando eu estava no Brasil, eu não tinha muito hábito de escutar em inglês, de ler em inglês. Porque era muito mais cômodo ir assistir um filme, alguma coisa, colocar legenda e ver tudo em português, né? Criar a ilusão que tu estava estudando, né? Uma ilusão que tu está estudando. Não, eu vejo série, eu vejo filme. Exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui, já não tem mais nada em português. Tem a Netflix, né? Qualquer coisa que a gente vai assistir, não tem nada em português. Então, eu me obrigo a escutar o inglês e a ler em inglês. Então, hoje, eu já consigo entender a leitura, assim, tranquilo. As pessoas falam comigo na rua, dificilmente eu não entendo o que elas falam. Só realmente, por exemplo, essa semana a gente encontrou o colega indiano do Arthur. Eu não conseguia entender o que ele estava falando. Depois que nós saímos, eu disse, Arthur, ele não abre a boca, ele não mexe essa parte aqui para falar isso pra ele. Mas, no geral, assim... You know, right? You know, right? He talks like Abu from The Simpsons. Indiano, cara, indiano é incrível, por causa não importa de que lugar da Índia que o indiano é. Ele vai falar, you know, right? Ele fala igual o inglês em todo lugar. Então, eu percebi muito isso e evolui muito no inglês por causa disso, por ter que escutar o inglês, né? E a leitura. Então, para mim, isso foi essencial. Mas a fala, eu ainda tenho dificuldade. Uma, porque eu não falo com quase ninguém. Só realmente quando a gente sai na rua, alguém pergunta alguma coisa. E se eu estou com o Arthur, para mim é ainda mais cômodo deixar ele responder do que eu responder. Mas se eu estou sozinha, eu me viro, sabe? Esses dias também o Arthur estava aqui em casa no segundo andar, a vizinha tocou a campainha, eu vim falar com ela, abri a porta, aí ela falou em Dutch comigo, eu disse que não falava em Dutch, aí ela queria saber se era o nosso carro que estava estacionado na frente da casa dela. Entendi perfeitamente, respondi e deu, era isso daí, sabe? Não tive dificuldades nenhuma. Então, quando eu preciso e que o Arthur não tá comigo, eu consigo. Mas, eu falo. Mas eu tenho que realmente perder esse receio, às vezes, de que eu me travo ainda bastante, sabe? Daí tu passa a responsabilidade porque é mais confortável, né? Tipo... Uma coisa que eu acho que ela tem é talvez um pouco de vergonha de errar. Não, o medo, talvez não é nem vergonha, é medo de errar, principalmente quando eu tô perto. É que o que eu ia dizer é que muitas vezes eu vou falar e me foge a palavra em inglês, então eu penso em português para lembrar em inglês, eu não tenho esse link direto ainda, sabe? Com algumas coisas. Não, mas isso é natural, né? Como tu faz pouco tempo que tá aqui, vai adquirindo aos poucos. Mas assim, o pessoal fala comigo, vejo filme, agora tudo em inglês, mas nada em português. E aí vai tranquilo. Aí em março que eu fui pro Brasil, e de lá no Brasil não falava com ninguém em inglês, né? Não precisei do inglês. Quando eu retornei aqui em abril, eu já senti assim um pouco de dificuldade, né? Então é aquela coisa, tem que ter a constância, tem que ter o hábito, porque senão tu vai perdendo. Muito legal que tu tenha dito isso. Eu acho que hábito e constância são duas palavras-chave quando tu tá ainda nessa fase de consolidação, né? E daí o erro ali que o Arthur estava comentando, que ele acha que cometeu na parte da fala, né? É uma coisa que tu pode começar a corrigir agora mesmo, né? Mas é interessante tu dizer isso para as pessoas também não acharem o seguinte, né? Tipo, tu ouve muita história, né? História mágica e história não mágica, de gente que saiu do Brasil, não falava uma palavra de inglês, 6 meses estava falando perfeitamente o inglês. Tipo, tem gente que é superior. Eu não duvido. Alguma coisa tem. Pode ser que ela tenha tido tal nível de aplicação, de
assim, de método até, né, e tudo mais, que tenha chegado muito perto de conseguir fazer isso, né? Mas não é mágico, né? Porque eu vi uma vez um poliglota falando sobre a importância da imersão num idioma, né? E daí ele falou, depende da pessoa que tu é. Tem gente que realmente tem imersão como algo muito bom e é capaz de absorver tudo aquilo e usar para o próprio bem, mas tem gente que a imersão para ela é como tu jogar alguém na água que não saiba nadar. Acaba se afogando, se fechando, vai para um país, em vez de fugir dos brasileiros, se junta só com os brasileiros, sabe? Exato. Então, não é tudo, independente do teu ambiente, não muda muito o método que tu tem que abordar a coisa, né? Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. Tu tem que criar a tua própria imersão, independente de onde tu estiver, né? O próprio italiano, por mais que eu estivesse na Itália, eu ouso de dizer que eu aprendi mais em casa seguindo o método do que fora com meus amigos, que eu aprendi, obviamente, muitíssimo, mas praticando, porque eu tinha meu lugar seguro ali, que eu me sentia tranquilo para aprender, sabe? E fora daquilo eu só tinha a motivação de saber que eu ia poder usar, ia poder botar em prática, sabe? Mas então o negócio de ter que estudar uma língua fora como necessidade acaba caindo como mito nesses casos aí, né? Que fora tu pode também não aprender se tu não seguir um certo padrão, uma certa estruturação, né? E com certeza, Ana, tu tem que se expor mais dessa forma, tendo a oportunidade que vocês têm ali, né? E principalmente ter calma, que é o caso da Ângela agora, né? Que era tua colega ainda na época, né? A Andy está começando a chegar lá, mas quais foram as últimas dicas que eu falei para ela quanto à fala, né? Que acalma, porque a gente tende a desistir muito rápido de falar, principalmente se a gente tem a oportunidade de falar português, né? Então, tipo, tu pensa a tua primeira travada, deixa eu falar em português. Não, vai lá. É bem vai isso. lá, Eu comentei com o Arthur. Vai lá, tranquila, sabe? Sim. Eu comentei com o Arthur que esses dias eu tava conversando com uma moça no direct no Instagram, né? Que tinha o Sono Beleza aqui perto. Aí comecei a conversar em inglês com ela. E aí eu falei que eu não era aqui da Holanda e tudo mais. E ela me pediu de onde que eu era. E daí eu falei, eu sou do Brasil. E ela, ai meu Deus do céu, eu também vou conversar em português. E aí eu e ela já começamos a conversar em português. Aí você foi o bate-corda. Daí você foi o inglês, né? Então tem essa, né? Que se a gente tem a oportunidade, a gente, né, acaba... Vou pelo que é mais cômodo para mim. Mas nem na verdade, tu pode acabar usando essa amizade exatamente para o contrário, para ter uma oportunidade de falar com alguém que tu sabe que tem uma saída, mas pode te ajudar, na verdade, no inglês. Exatamente. Então, quem sabe tu troca uma ideia diferente com ela. Ó, vamos, pelo menos nessa hora do dia, conversar. Porque eu preciso. Certamente ela vai te entender e vai ser legal. Sim, eu acho legal que aqui também os brasileiros tentam se ajudar nisso, sabe? Eles, várias vezes eu vejo que o pessoal combina, vamos trocar conversas, eu falo inglês, tu fala inglês, vamos... Acho bem interessante, muito legal isso, Descambo linguístico, né? Isso é genial de qualquer lugar fora daqui. Mas eu até comentei várias vezes com o Arthur, eu fico muito feliz com a minha evolução, sabe? Porque hoje, no início, assim, eu saía da sala, eu falava, Arthur, pausa o filme, porque eu vou até a cozinha, eu vou chegar escutando, eu não vou entender o que tá acontecendo no filme. Agora já não, sabe? O pessoal já fala comigo, no início eu nem comentava nada com o Arthur, né? Não entendi nada que esse cara falou, então eu nem vou comentar nada. Agora ele já comenta que estavam falando com nós, sabe? Eu consegui perceber bastante a evolução dela nisso também. Eu tinha visto no começo, quando ela chegou aqui assim, que conversando em inglês comigo, eu achava que ela não conseguia entender que estava falando inglês. Ela não conseguia chavear o cérebro para a língua inglesa. Para ela continuava chaveando para um negócio que era blá 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 blá. Agora não, agora a gente vai no mercado, a gente vai na praça, em qualquer lugar que a gente tá, que conversam com a gente em inglês, eu consigo ver na cara dela, não mais aquela cara de assustada, de tipo, não tô entendendo nada. Eu consigo ver que ela tá entendendo tudo que falam com ela. Isso é excelente. Isso é muito bom. Mas realmente a gente tem que se esforçar mais na fala. Pra pensar, agora não tem como
Mas tá ano que vem fazer umas aulas online, até para conversar contigo, para ir. Porque é bom, né? Eu sempre falava. Esses dias a gente encontrou uma professora no parque. Aí, depois eu falei, nossa, Arthur, o inglês dela é perfeito, parece o inglês do Pedro. Eu comentei com ele. A oportunidade que tu tem aí pode servir de motivação, mas tu ainda precisa daquele lugarzinho seguro onde tu sinta bem para se expressar, né? Então, realmente, eu não digo comigo, não tô aqui para vender. Não, mas se for, vai ser contigo. Eu tenho o meu peixe, mas, tipo, por exemplo, tua amiga seria uma oportunidade ótima. Esses escambos linguísticos aí, se vocês tiverem um lugar perto de vocês, eu cresci muito na Itália com eles, eu ia um dia por semana sempre, sabe? Porque ali tá todo mundo na mesma página, tá ligado? Tá todo mundo ali para aprender alguma coisa, para trocar ideia. Ninguém tá julgando ninguém, sabe? Todo mundo é mais paciente só por estar aí. E tem uma coisa que a gente tem que perder certa insegurança, se botar em situações de risco, assim, de se expor um pouquinho mais, porque uma vez que tu quebra esse gelo, ninguém te segura mais, né? Então E agora até que tu comentou de errar, aqui na Holanda não tem tanto problema tu errar o teu inglês, né? Porque mesmo que tu erre, eles vão entender o que tu está falando. Como não é a língua oficial deles, eles também erram. Então eles também erram bastante. Eles têm uma compreensão maior quanto a isso. Exatamente. Então, essa é uma diferença que tinha lá quando eu estava nos Estados Unidos. Que quando eu errava lá, me corrigiam, tipo, não agressivamente, mas me corrigiam, tipo, pejorativamente. Então, isso faz com que o quê? Isso te segura mais para tentar falar errado, para tentar falar, por causa que tu vai achar que tu vai falar inglês errado. Então, eu me sentia tranquilo em conversar lá nos Estados Unidos com pessoas que não eram americanas. Sim. Isso é interessante, é legal. E tem uma coisa sobre um nativo querer te corrigir de maneira pejorativa, porque querer te corrigir para te ajudar é genial. Até às vezes diferente, né? Pode ser algo que tu queira, né? Por favor, cara, eu tô praticando, então se tiver algo muito fora da curva, tu me dá um toquezinho, né? Mas é cara de pau, porque assim, o único motivo que eu tô errando é que eu falo mais de uma língua do que tu fala, entendeu? Exatamente. Então, se todo mundo tivesse essa compreensão, era até, né? Poxa, é que eu acho que talvez o americano tem menos noção disso por ter esse privilégio de ser a língua universal, né? Agora, se tem um cara pro Brasil e o cara tá ali se puxando para falar português, que a gente sabe que é uma língua complicada, tu vai... eu te dou muito crédito. Porque nossa, com certeza. Eu já vi muito americano ou muito estrangeiro falando português melhor que eu. Sim, o português é uma língua complicada. E, pessoal, para finalizar, que eu não quero mais tomar muito tempo de vocês e também, olha ali, já foi 1h e... O jogo do Inter é só meia-noite, cara, pode ficar tranquilo. Então tá tranquilo ali. Tá sendo melhor partida em questão de jogo, a diferença de tempo? Claro que não. Claro que não. Meia-noite. Nós estamos todos os dias praticamente acordando, tipo, nas quartas e quintas-feiras, acordando às 2h da manhã, 2h30 para ver o jogo. E fica acordado até as 4h30, 5h, vai dormir. Vai dormir, às vezes está nervoso, às vezes está bravo, não consegue dormir. E como dormir depois de um jogo meia boca? Mas que bom que nessa daí vocês dois podem compartilhar emoções, né? Porque estão os dois meio fanáticos aí até o eu encontrei a metade certa. E agora, não sei se chegou a ver, a gente tem mais um fanático aqui. Gabiru, tá dormindo. Sim, eu vi umas fotinhos, que cão bonito. O Gabiru. É o Gabiru? É o Gabiru, lógico. Que legal. Acordou, Como é que vocês aderiram a esse novo membro à família? Cara, foi um negócio muito interessante. Inclusive, é legal até compartilhar. Porque aqui na Holanda, eles não têm cachorro de rua. Nem gato. Nem gato de rua, nem nada de rua. Nem mas e a salsicha vem da onde? Ele veio da... Não, historicamente falando. Desculpa, eu não escutei o que tu falou. A salsicha vem da onde? Eu falo. Boa. Então, historicamente falando, aqui na Holanda, um colega, isso foi o que um colega meu do trabalho falou. No começo dos anos 90, tinha, como qualquer outro país no mundo inteiro, um monte de cachorro de rua. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os cachorros de rua e gatos
E como a Holanda é um país que eles dizem que a gente gosta bastante de animais, a gente é um país que usa quase nada a gente usa bastante energia renovável e tal, essas coisas. Então, a gente não vai sacrificar os animais. O que eles fizeram? Encheram um monte de caminhão e levaram para os países mais pobres. Inclusive, um dos países que eles mais levaram esses animais que estavam lá era a Polônia. Aí ele falou, e daí, com isso, eles acabaram com todos os animais de rua que tinha na Holanda. Com isso, acaba sendo quase impossível tu encontrar um animal de estimação para adotar aqui. Tu consegue encontrar para comprar com uma facilidade enorme. Enorme. Mas para adotar, não. Só que para comprar é tudo aqueles de breeder, né? No Brasil é muito raro de encontrar e é caro também. Que são os que eles chamam no Brasil de pedigree. Então ali é um business o troço. Exato, não, cara, é um business lucrativo pra caramba. Para te ter ideia, cara, eu até fui pesquisar depois, por alta curiosidade, quanto custaria um filhote de um Golden. E pelo que eu me lembro, era 1.800 euros. Eu até falei pra tu, não, dá mais do que nossa passagem pra ir e voltar aí. Mas do jeito que o real tá, dá pra comprar uma casa hoje em dia. Exatamente, cara. Então, tipo, cara, e Golden não é dos mais caros. Tipo, aqui, pelo menos, é muito comum. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com uma... como é que se diz? Snitching. Snitching é em Dutch. Abrigo de animais. Isso acontece pra caramba, tá? A gente foge umas palavras em português. Com abrigo de animais. E essa moça disse que elas conseguem animal de estimação para adotar. E pediu se a gente tinha alguma preferência. E a gente falou, ó, macho e que esteja vivo. E filhote que esteja vivo e que a gente podia pegar logo, né? E que a gente exato, e que a gente queria que a gente pegar logo. E o logo para eles era 4 meses, né? Tudo bem. E daí a gente tivemos um azar, que o cachorrinho que a gente tinha escolhido para adotar, ele foi diagnosticado com uma doença no cerebelo. Cerebelo? Não lembro. E daí ele não conseguia caminhar. Nossa. Ele pulava, as perninhas de trás, ele pulava tipo um coelhinho, sabe? Ele queria um cachorro, ele veio um coelho. Aí a gente, e por causa disso, o animal ele não podia viajar. O veterinário não liberou ele para viagem. Por quê? Porque eles estavam na Espanha. Nossa, então a moça deu uma outra opção para nós de escolher um outro cachorro. Eu falei, apareceu esse aqui ontem. E a gente pegou ele de um breeder lá na Espanha, de um canil. Não era canil, era um... Era um canil. Era um canil que eles utilizavam para procriar. Okay. Matriz. Ele era a matriz procriadora dos Golden lá na Espanha. E com ajuda judicial, eles pegaram o cachorro desse cara, ele assim, desse procriador, ele assim, e colocaram para adoção. Então a gente teve a sorte de conseguir adotar um Golden Retriever puro, que tão puro que usava para matriz reprodutora. Que loucura, cara. Olha que história interessante. E daí, como que a gente não vai dar o nome de Gabiru se ele veio da Espanha e de Barcelona? Perfeito, né, meu? Fechou certinho. História legal. Ele chegou, nós fomos pegar ele chegou numa situação bem triste, assim, sabe? Porque como ele não era cuidado, né? Então, ele realmente era usado uma matriz. Sabe aqueles negócios que tu vê no Discovery Channel lá, que tu vê os cachorrinhos tudo grudadinho numa gaiolinha? E só serviam para fazer isso aí, davam comida para ele ficar vivo e devolviam ele para a gaiola. Ele não caminhava, ele não conseguia se locomover muito, por causa que a gaiola dele era muito pequenininha, então ele caminhava pouco. Então, quando a gente pegou ele, a gente conseguiu perceber que, cara, ele cansava muito rápido de caminhar. E tava gordo, né? E tava gordo que parecia eu. Teve um período de adaptação, então, à vida normal, assim. Exatamente. Mas, cara, ele é um cachorro espetacular, por causa que eu acho que como ele nunca teve carinho na vida, claro. Quando ele tá aqui com nós, cara, nós estamos tão acostumados com ele já. Ele aprecia muito. Em dobro. E dava pra ver, cara, que no começo a gente dava o potinho de ração pra ele. Ele olhava pra nós, antes de comer, ele olhava pra nós, ia lá, brincava, dava uma lambida, um abraço na gente e ia lá comer. Tipo, como se estivesse agradecendo. É difícil para ser uma prioridade para o cachorro quando tem comida na frente. Exato, agora já não faz. Agora a prioridade é a comida. Obrigação de vocês agora me dar comida, não é favor.
Mas foi interessante essa parte de a Holanda não ter animais de estimação e para a gente conseguir um animal de estimação, eles tiveram que importar o cachorro de outro lugar da Europa. Cara, que legal. Olha só, não tinha nunca ouvido Sim. de um país que tenha tomado isso como utilidade pública, assim, como política pública, né? Porque eu imagino que para isso ter acontecido, devia ter cachorro pulando de sacada, assim, de tanto. Porque E daí é obrigatório também a colocação do chip dele, né? E nós aqui na nossa cidade, não é em todas as cidades da Holanda, mas aqui onde nós moramos, nós pagamos imposto para ter o cachorro. Paga imposto anual para ter cachorro. Para a prefeitura, né? Para a prefeitura. Essa é uma faceta do welfare state que poucos estão dispostos a compartilhar, né? Tem imposto até para pensar Nossa Senhora, cara. Sim, olha, quando eu estava tendo aquela conversa no Brasil, assim, de aumentar impostos ou da diminuição da carga tributária para o funcionário, né? Que é de 27% agora e querem reduzir, coisa parecida assim. Eu fiquei pensando, cara, vocês estão reclamando em boca cheia. Aqui eu pago 49% do imposto sobre salário. Sim. Então, realmente metade do que no Brasil reclamo que tu tem que trabalhar 4 meses do ano para pagar imposto. Aqui é 1 ano, aqui é 6 meses. Então, e a aposentadoria aqui é os 68. Eu acho que o medo do o brasileiro geral deve ter muito. Quem é a favor de uma política de aumento de imposto ou algo assim, né? Deve ter algum desconhecimento de alguma realidade externa ao Brasil também, mas eu acho que o nosso medo de aumento de imposto, porque eu também já estive na Europa, vem também de Estado, no geral, é um pouco ineficiente, gestão pública é um pouco ineficiente, mas convenhamos que aqui é particularmente ineficiente. Então, acho que é mais ineficiente que o normal. O maior temor é tu aumentar impostos e continuar não vendo o revertimento disso no público, né? O que ali eu imagino ver um pouco mais. Que nem eu falo, eu não me importo nem um pouquinho pagar os 49% do imposto que eu pago, por causa que ele é totalmente revertido para o meu bem-estar. Tu vê o troço acontecendo, tu vê tu podendo usar o negócio. Exatamente. E aqui não exatamente, né, velho? Última pergunta. Vocês tiveram algum momento de quarentena? E como é que tá agora? Olha, se tu for ver, nós ainda estamos em quarentena. Em tese ainda estamos. Só que é uma quarentena. Cara, aqui eles seguiram bastante um modelo que não foi seguir tanto a OMS. Então, foi mais sueco o negócio? Não tanto. Eu diria um meio termo entre a Suécia e o que foi feito no Brasil. Por quê? Porque aqui eles se deixaram uns 20 dias. Mais até, acho que foi 1 mês e meio. Dá pra ser que foi uma quarentena mesmo, foi uns 40 dias. Foi no início da primeira semana de março, que foi quando eu fui pro Brasil, né? E quando eu voltei, ficou mais até o final de abril. Deu 2 meses. Deu mais ou menos uns 2 meses. Vamos colocar mais uns 60 dias de realmente bares e restaurantes fechados. Museus, atração pública, tipo museus, parques, essas coisas. Parques fechados, no caso. Não os parques abertos, tipo uma praça, coisa assim, tá? Mas os parques fechados, tudo fechado. Escolas também. Escolas, tudo fechado. Universidades em geral, tudo. Estádios de futebol, inclusive aqui na Eredivisie, pelo que eu me lembro, eles cancelaram. Eredivisie é o campeonato brasileiro da Holanda. Sim. Eredivisie. Eles cancelaram o campeonato, então tinha aí o líder, o Ajax, mas eles cancelaram e não teve campeão nessa temporada. Legal. Mas estava tudo fechado. O que funcionava? Mercado, hospitais, mas hospitais, tu só podia ir no hospital, eles pediam para tu ir só no hospital, caso tu tivesse realmente a ideia de que tu tivesse Covid. Não é nem tu tem os sintomas, tu tem a ideia de que tu tá com vírus. Porque eu imagino no começo todo mundo meio que achou que tava, porque foi um efeito psicológico, pelo menos aqui foi, né, cara? Aqui ali sim. Quando o negócio tava, qualquer respirada até eu achei que tava, né? Eu achava que tava. Meu Deus, agora foi. Aqui foi realmente bem disciplinado o negócio, porque eles só iam realmente quando
quando eles realmente achavam que tinha alguma coisa. Que ódio Só desses fazia europeus, meu. testagem se você internava, né? Só fazia uma testagem se tu tinha coronavírus ou não, se tu internava. Se tu não internava, se eles te mandavam embora, tu não fazia o teste. Tanto que esse é um dos motivos porque a Holanda tem um número de casos tão baixo. Teve pouca baixo testagem. comparado com os outros países, né? Baixo comparado com os outros países da Europa. Porque a última vez que eu vi aqui teve 8 mil mortes. Então, 8 mil mortes para a Holanda é um absurdo, né? Sim. Mas no caso, então, há um tempo atrás, digamos, há uns 2 meses, quando acabou esses 60 dias de realmente tudo fechado, aí o governo começou a colocar umas regras, tipo, a escola vai voltar para filhos de profissionais que trabalham na área da saúde. Por que fizeram isso? Porque o profissional da saúde tinha que ir trabalhar, mas a escola não estava lá, não tinha escola, eles tinham que ter alguém em casa para manter a criança. Então, ou eles iam trabalhar, ou eles ficavam em casa com a criança, porque não tinha como deixar a criança sozinha em casa. Então, o governo, eles abriram as escolas de novo para os filhos dos profissionais da área da saúde. Isso eu achei espetacular. E depois eles começaram a abrir gradativamente o resto das coisas. Tipo, voltou a abrir museus, voltou a abrir parques fechados, voltou a abrir restaurantes, bares. E há 15 dias atrás, e colocaram a regra dos restaurantes. 15 dias atrás, Explica tu que tu lembra. Aí 15 dias atrás, e voltou a ter algumas regras, né, um pouco mais rígidas, que fechou alguns pontos turísticos de novo, e bares e restaurantes também só mediante reserva. Aí ligava lá, reservava, e o proprietário do bar do restaurante tem que entrar em contato com essa pessoa durante os 20 dias para saber se ela teve algum sintoma ou não. Imagina tu, dono do restaurante, vai ter que contratar alguém só para ligar para os clientes, né? E aí também o ministro delegou para os prefeitos, né, das cidades decidiram se o uso de máscara é obrigatório ou não. Aí, por enquanto, só 2 cidades se manifestaram, prefeito de 2 cidades, que foi Amsterdã e Roterdã. E só em alguns lugares da cidade ainda, não é na cidade toda. O uso de máscara é que, assim, inclusive o primeiro-ministro ele falou, como não tem nenhuma comprovação científica de que a máscara realmente, não é que, tipo, a máscara protege 50%, não, eles querem que 100%. Não tem que realmente protege, então a gente não vai deixar obrigado o uso de máscaras. Então, eu delego para os prefeitos decidirem fazer essas decisões. Porque aqui em Tilburg, cara, sem mentira, desde que começou o Covid, eu continuo indo no mercado, eu continuo indo na praça, continuo indo fazer nossas caminhadas. Nada mudou. Não mudou muito na vida de vocês, assim? Nada. Não, mudou porque tu tá trabalhando em casa, né? Pois é, nem tinha me ligado. A única coisa que mudou... Tá tão normal já, né? Pois é, tá tão normal que tá tão acostumado a trabalhar em casa. A única coisa que mudou realmente na nossa vida aqui foi eu trabalhar de casa. E mudou para melhor, no caso. Eu acho que esse vai ser uma das grandes sacadas disso que eu quero ver o resultado, vai ser o quanto, dependendo da produtividade que eu acho que cresceu na real de funcionários, as empresas vão se ligar da importância de estar lá fisicamente no lugar. Exatamente. Maravilhoso eles vão se ligar que eles vão economizar dinheiro fazendo isso. Nossa, eu tô muito feliz com isso. Por causa do dinheiro que eles estavam gastando de luz comigo lá, agora eu que estou gastando aqui. Com certeza. Pode até reverter para o funcionário, de repente, né? O Gabiru roncou aqui. Se tu escutar alguma coisa, é o Gabiru roncando. Não está captando. Não tá captando. Inclusive, esse negócio de reverter para o funcionário, eu tenho um colega, um amigo meu, que ele trabalha numa empresa que é americana, a Cadence. Sim. Então, a Cadence, o que eles fizeram? Eles estão dando prêmios de bonificação para o trabalhador por ele estar trabalhando de casa e continuando com a performance. Isso eu achei espetacular. Até dei a ideia para o meu chefe. É um incentivo a mais, mas eu vejo benefícios, eu vejo alguns eventuais problemas, como tudo tem um pró e um contra, né, cara? Mas já era uma tendência um pouco inegável, e principalmente num país que nem o Brasil, né, cara? Claro, o Brasil tem outras coisas para acertar. Primeiro, ter a noção que tu é quase um privilegiado ainda se tu tem uma boa net nesse país, né? Uma boa internet. Então, a gente não está falando de Holanda, estamos falando de... Aqui ainda tem que formar um chão base
para tu pensar em poder ter um tipo de experiência mais ligada a trabalhar de casa, né? Mas com certeza quem tem essa oportunidade, velho, eu acho que vai ter, se as coisas voltarem realmente ao normal, vai ter uma dificuldade em entender de por que aquilo precisa voltar da maneira como era, né? Porque aqui é tão difícil se deslocar, como a gente falou no começo, as distâncias geralmente são quem mora em cidade grande, velho, e pode trabalhar pela net, tá tendo o melhor, sabe, período da vida, provavelmente, por agora, sabe? A não ser que tu realmente não suporte tua família. Daí também é outra história, né, velho? Eu tenho colegas de trabalho que continuam ainda trabalhando no escritório. Porque, ó, eu tô trabalhando de casa, mas porque a empresa falou, ó, se tu quiser trabalhar de casa nesse momento, tu tá liberado de trabalhar de casa. Mas se tu quiser trabalhar no escritório, tu pode ir. Então, eu ainda tenho colegas de trabalho que estão indo no escritório. Ok. O motivo? 2 deles, porque eles têm 3 filhos pequenos. Então, imagina, ele não vai conseguir trabalhar em casa. Tem concentração, tem um ambiente, né? Exatamente. Então, se me derem a opção, quando tudo isso acabar, se me derem a opção de continuar trabalhando em casa, eu vou acatar essa opção. Porque realmente é muito bom. É muito bom trabalhar em casa. Eu acordo mais tarde, eu volto mais cedo do trabalho. Eu desço as escadas, É só descer a escada. Então, é uma facilidade que está muito boa. Inclusive na questão de companhia. É muito melhor uma companhia da Ana do que a dos meus colegas feio barbudo, né? Que a área de tecnologia, tu sabe como que é, né? Só tem homem... A grande esperança é que isso fosse verdade, né? Nossa. Se fosse o contrário, seria um problema. E outra coisa, cara, que eu não consegui, mesmo 2 anos, é que eu não consegui me acostumar com o estilo de almoço holandês. Que seria? Sabe o que é o almoço deles? É a nossa janta, é um sanduíche. Eu não consegui me acostumar. Então, em casa... Então é um lanche, na verdade. A gente faz um almoço bom. Almoço brasileiro normal. Não, Então, só você, arroz, feijão. arroz, feijão, bife, carne, ovo, pão e deu. Então, essas coisas que a gente... Que é uma coisa que eu tava tendo, eu diria que até saudade. Por causa que, inclusive, eu tava até engordando um pouco de tanto pão, carboidrato, que eu tava comendo. Por causa que o almoço é pão. Sanduíche, pão com presunto e queijo, deu. Isso é o almoço deles. Tá louco. Todo dia chega uma hora que não desce mais. Ana, e como é que é a tua rotina ali? Qual é a tua rotina diária, não sei, antes ou depois da pandemia, ou também não mudou muito? Mudou porque antes eu ficava o dia inteiro sozinha, né? E aí agora tem a companhia do Arthur, né? Que por mais que ele tá ali trabalhando, a gente consegue dividir uma comida de chimarrão, trocar uma ideia, né? Então, isso que mudou mais. Mas fora isso, a minha rotina continua igual. Continua sendo a mesma. Ok. Continua mesmo. Galerinha, muito obrigado por disporem todo esse tempo aí no sabadão de vocês aí, né? Estamos aí para quando quiser de novo. Então, abertos e sempre bom conversar contigo. Foi muito interessante. Foi muito interessante mesmo. Eu acho que certamente dá para fazer uma segunda rodada aí, de repente, qualquer hora. Eu vou convidando vocês. Obrigado de novo, tá? E tudo de bom aí e fiquem bem. Igualmente. Okay? Então, Obrigado, Pedro. Aquele abraço e sucesso. Abração. Tchau, tchau.